Eu sou Sandra, enfermeira, trabalho na área de auditoria, tenho 3 filhas, uma gravidez única, a segunda já foi de gêmeos, minhas filhas já são grandes, Daniel até teve a oportunidade de conhecê-las. Tenho um cachorrinho, né, que nós adquirimos durante a quarentena, naquele momento mesmo de estar recolhido em casa. Aham. Então, minhas filhas me convenceram a adquirir um Yorkshire, é o mascote da casa. Meu marido foi o meu maior incentivador, né, em aprender a pedalar. Eu sempre tive muito medo. Isso foi uma crença, né, um medo adquirido na infância, porque minha mãe pedalava, mas ela sofreu um acidente, isso causou um trauma nela, que esse trauma foi passado para mim e para minhas irmãs. Eu tenho 3 irmãs, tá? E só uma delas conseguiu pedalar porque meio que fugiu um pouquinho da casa de lá da nossa casa e foi para a casa de meus avós para aprender. Eu fui crescendo, a adolescência para mim, como dizem, né, hoje em dia, as pessoas foi pagando mico porque eu tinha vergonha de dizer que eu não sabia pedalar. Até que eu conheci meu esposo, eu conheci ele, eu tinha 17 anos, né, foi muito nova que a gente se conheceu. E ele adora pedalar. É assim, é o hobby dele, ele ama pedalar. E minhas filhas, por eu não ter aprendido a pedalar, eu incentivei elas a aprenderem muito cedo. Então, todas 3 sabem pedalar. E o que ocorria? Todos saíam para pedalar e eu era a única exclusa, né? Eu nunca podia ir. A gente ia andar na orla e quando meu marido queria pedalar, tinha que ir uma filha comigo para poder me fazer companhia e ele poder pedalar. E ele sempre vinha me falando, você vai aprender a pedalar, eu vou te ensinar a pedalar. E para mim, quando ele falava aquilo, soava assim, isso é impossível, eu não vou conseguir aprender a pedalar. E ele falava assim para mim, pedalar é muito fácil, é só você pedalar, você não vai cair. Quando ela estiver em movimento, você não cai. O problema está aí. Como é que eu vou deixar a bicicleta em movimento e me equilibrar? Isso é a coisa mais fácil, você vai aprender. É muito fácil para quem já sabe, mas é impossível de conceber para quem não sabe, né? Pois é. Teve algumas oportunidades que a gente foi assim para casas no litoral e tinha bicicleta. Uma vez mesmo a gente foi no carnaval com minha irmã, que por sinal aprendeu com você também, Daniela. Meu marido saía para pedalar, porque tinha uma área muito boa lá, o meu cunhado, minhas filhas, e eu sempre fiquei naquele gostinho. Eu sempre gostei muito de fazer atividade física, né? E o meu contento, né, era fazer aula de bike, sabe? Aquela bicicleta então, assim, da academia que fica presa lá no chão. Pois é, eu me sentia como se eu estivesse pedalando. A gente conversando, a gente andando na orla, ele chegou para mim e falou assim, quando você ficar de férias em janeiro, você vai aprender a pedalar. Tá bom, vá pensando aí, vá acreditando, como eu sempre falava para ele, né? Mas ele ficava insistindo. Um certo sábado, a gente estava aqui em casa, vem cá. O que é? Tava lá Daniel, numa reportagem na Band, dando depoimento. Assista aqui essa reportagem. Assisti até o final. A própria repórter tinha sido minha aluna também. Isso. E a mãe dela E a mãe dela também. Tinha outras ex-alunas suas também que deram alguns depoimentos. Comecei a me ver naquelas suas ex-alunas, pois assim, elas dando depoimentos que nunca tinham pedalado na vida e tinham aprendido com você. Quando terminou a reportagem, Mauro chegou para mim e falou assim, pega o contato desse cara. Se você não aprender com ele, desisto. Você não vai aprender com mais ninguém. E aquilo ali começou a me motivar. Aí eu fui para o Instagram, comecei a procurar a escola de Daniel, né? Já fui de bike. Eu consegui o contato, eu comecei com a Babi logo. Eu nunca pedalei, eu não sei pedalar, não tenho experiência nenhuma. Será que eu tenho alguma chance? E aí Babi me mandou vários depoimentos também, vídeos de ex-alunas de Daniel, e aquilo começou a me dar uma certa coragem. Pô, será que eu vou conseguir? E naquele momento me veio o medo de cair, né? Que eu sempre tive, de me expor. Meu Deus, aquela praça cheia de gente. Imagina todo mundo me vendo dessa idade e vão saber que eu nunca pedalei na vida, que estou ali aprendendo. Mas depois eu falei, sabe de uma? Eu vou. E marquei minha primeira aula, 8 de janeiro. Não esqueci, viu, Daniel? Até hoje eu lembro. E até então eu não tinha feito contato nenhum com o Daniel. Só tinha visto pela televisão e pelo Instagram que eu comecei a dar uma olhada para ver. E toda hora eu ficava olhando e reolhando os depoimentos das alunas dele para ver se realmente eu me encaixava naquela situação. A semana que eu ia começar as aulas com ele, eu já comecei a me sentir aquele frio na barriga, aquele mal-estar. Comentei com o Mauro, será que eu vou aprender? Eu tô achando meio difícil. Na minha cabeça, não passava, eu já, com 53 anos, me equilibrar numa bicicleta. Eu achava isso impossível, né? Eu falei, poxa, isso é para criança, a gente aprende quando é pequeno, então eu não tenho mais jeito. E na véspera da aula, passei uma mensagem para a Babi, eu nunca pedalei, fique tranquila, você amanhã vai conhecer Daniel, vai conversar com ele, ele vai dar todas as orientações. Quando eu acordei no outro dia, eu estava super nervosa, ansiosa,
como seria Daniel, se eu errasse, como é que ele ia me tratar. Fui com minhas 3 filhas, não esqueço, até o cachorrinho também foi. Enfim, cheguei na praça, Daniel estava lá com a roupa, reconheci. Foi a primeira aula. Meu Deus, eu vou cair dessa bicicleta. Me lembro que eu estava muito tensa. Para vocês terem noção, meu marido fala assim, que eu não iniciei com Daniel Verde, eu iniciei com Daniel uma semente. Mireia Carvalho, que é minha aluna também, é psicoterapeuta, ela está fazendo um comentário aqui que diz o seguinte: todo trauma traz em si um preconceito como mecanismo de defesa. Exatamente o que você está relatando. Verdade. Foi a minha sintonia, a minha confiança que eu adquiri com o Daniel que me fez eu chegar onde eu cheguei hoje. Isso foi muito importante. Eu confiar realmente nele e acreditar que o que ele estava passando para mim eu podia fazer sem medo. Naquele primeiro momento, eu realmente fiquei com medo. Era aquele pavor que eu tinha de Daniel me soltar. Não me solte, não me solte. Ele começou a conversar comigo. Me fala um pouquinho do seu trabalho. Aí eu comecei a falar do meu trabalho, me envolvi com ele. E aí ele falou que Babi também era enfermeira. Eu nem percebi, Daniel me soltou. Olha, você tá solta. Aí eu já comecei a ficar tensa de novo. A gente começa a perguntar para você coisas do trabalho, qualquer coisa. Na verdade, a gente quer que o aluno comece a falar, porque quando ele se conecta com o assunto, ele esquece um pouco o que está acontecendo ali. E a gente, né, como instrutor, com um olhar mais treinado do que o do aluno, quando a gente olha, que a gente percebe que pode fazer, é que a gente faz. Então, quando você se distrai, que eu solto ali, é para mostrar para você realmente que você está dando o primeiro passo, que você é capaz. Normalmente, o aluno, logo que a gente solta ali, que ele percebe que está solto, ele se trava todo de novo, fica realmente tenso pra caramba. Mas aí já aconteceu, né? Já aconteceu um primeiro passo, ele percebe, nossa, eu consegui ficar alguns instantes solto. O medo vem junto com isso, mas ele também tem uma sensação de realização muito grande. É o primeiro passo que a gente dá. Essa coisa do instrutor ficar conversando com o aluno é jogada, viu? É pra enrolar o aluno aí e botar ele pra pedalar. Foi bem interessante isso. Foi um assunto que me empolgava falar, que era do trabalho. Naquele momento, eu relaxei e aí eu comecei a pedalar. Depois você mostrou que é possível errar, que nós estamos aqui para aprender através dos erros. E isso, Daniel, me deixou assim muito confortável. Nesse primeiro dia, eu sei que eu não avancei muito, mas você chegou para mim e falou assim, olha, o que você fez hoje foi uma grande conquista. O aluno às vezes não enxerga quanto ele evoluiu naquela aula, porque tudo que o aluno quer é sair pedalando sozinho. Só que tem etapas anteriores, né? Tem coisas que ele precisa conquistar antes. A leveza nos braços, lembra? Sandra, segura a cintura, agora solta a cintura. Tem mais um comentário de Mireia aqui. Daniel é ótimo. A humildade dele nos dá confiança. Além de a humildade, ele passa assim, a segurança, né? Ele, assim, você acredita no que ele está falando, ou ele me entende. Ele sabe o que eu estou sentindo. Então, eu me sinto confortável com ele. Com ele, eu não vou ter medo de errar. Isso, para mim, foi muito importante. Cada conquista me fazia muito bem. O medo de me expor, o medo de cair, não era nada em frente à sensação de prazer e de bem-estar que eu sentia depois de cada realização que eu conseguia através do incentivo dele, da motivação dele, da paciência dele. Que depoimento lindo, que orgulho. Parabéns. Sandra, uma colega minha de 2º grau, comenta também aqui. Chegou a hora de subir a ladeira. Assim, era incrível, porque eu ainda tinha um pouco de receio, de medo, não vou mentir, mas eu já tinha confiança em Daniel. Eu conseguia vencer o meu medo porque eu confiava. Quando ele chegava para mim e falava, você vai fazer isso? Eu sabia que naquele momento ali eu podia ir. Ele sabia o que ele estava me falando. Eu ainda estava aprendendo as trocas de marchas, que eu também levei um tempo para assimilar. E aí Daniel falava, não se preocupe, é assim mesmo, é com o tempo, é com o treino que você vai conseguir. Enfim, subimos a ladeira. Em cada conquista minha, ele também vibrava, né? E para mim, as descidas eram terríveis, porque eu achava que eu ia cair da bicicleta. E aí Daniel, não, calma, você não vai cair. E foi indo, que hoje em dia eu já desço com mais tranquilidade. Foi a primeira vez que Daniel falou assim, vamos dar uma volta ali. Fiquei morrendo de medo, porque eu via só o caminhão passar para o meu lado, ônibus, e ele me falava, né, normal, você vai sentir isso, mas fique tranquila, eu estou do seu lado, estou te protegendo. Quando foi a segunda, a terceira, eu já estava bem mais tranquila. E eu comecei a ver o que Daniel falava para mim, que quanto mais a gente treina, a gente vai ficando mais apto, a gente vai aprendendo, a habilidade vai sendo adquirida. Eu comecei a levar isso para minha vida profissional, pessoal. Se eu conseguir no ciclismo, eu posso conseguir onde eu quiser. Eu agradeço muito a Daniel por ter me feito enxergar a vida hoje de outra maneira, que a gente pode errar, que a gente aprende errando, porque a gente não precisa ter medo de se expor. Isso foi muito importante para mim, para vocês. Nunca me desistam de realizar seus sonhos, acredite, né? Como eu pensava que era impossível aprender a pedalar, quando eu via, né, uma pessoa pedalando, eu imaginava como é que eu vou conseguir me equilibrar numa bicicleta, e principalmente na minha idade, como preconceito.
os valores que eu aprendi, as crenças, eu comecei a ver que isso não adianta, a gente tem que mudar, a gente tem que procurar ser diferente. Eu arrisquei, eu confiei, consegui alcançar o meu objetivo, que é pedalar. E como o Daniel mesmo falou, que daqui a uns dias aí eu vou estar viajando para Itacaré, para onde for, e eu estou aí apostando nisso. Tem o Mauro, meu marido, que me incentiva também muito, porque é um esporte assim, que ele adora. Só tenho a agradecer a você, Daniel, por esse aprendizado, né? Como você falou, foi mérito meu, mas eu também acredito que o mérito também foi seu, porque assim, se você não tivesse me passado essa confiança, tudo que você aprendeu durante esse período aí que você tem da escola, e de uma maneira assim bem carinhosa, bem paciente, né, com todo cuidado com cada aluno que eu vejo, cada aluno para você coloca como um ser único, como deve ser mesmo, né? E é esse cuidado que você tem. Até com meu esposo, né, Mauro, como é um convidado, eu vejo o cuidado. O Mauro estava até comentando esses dias, meu marido ele já infartou, tem 2 stents, e o Daniel sabe dessa história. O Mauro ficou assim comentando comigo: poxa, amor, você viu como o Daniel ficou comigo, super cuidadoso, é um cara incrível. Então, quem tiver vontade de pedalar, pode procurar Daniel, fiquem assim bem à vontade, que vocês vão conseguir realizar seu sonho. Eu te agradeço pelo aprendizado do pedal e pelo aprendizado para a vida, porque hoje em dia eu tenho uma vida totalmente diferente em ver as coisas, em fazer as coisas para mim, as oportunidades que aparecem depois do momento que eu tive de aprendizado com você, e que sei que ainda vou aprender bastante aí durante esse percurso que eu vou estar no clube. Hoje em dia eu faço muito essa relação: se eu aprendi a pedalar, eu posso aprender o que eu quiser. Isso está sendo muito incrível na minha vida, está me dando mais coragem, sabe, de enfrentar os desafios que estão aparecendo para mim. Eu só tenho que te agradecer e incentivo para as pessoas continuarem a buscar o que desejam alcançar. Ô Sandra, eu fico muito honrado, agradeço suas palavras de carinho, eu vejo que é uma coisa assim muito sincera mesmo, muito clara. Algo realmente que eu vivenciei, tá, Daniel? E eu precisava passar para as pessoas, tá? Porque eu acredito que como eu passei por isso, existem outras pessoas que também possam estar passando e achar que não é possível, e na verdade é possível, quando você encontra a pessoa certa para poder te conduzir. Quando a gente encontra uma coisa que a gente acha muito legal para a vida da gente, a gente quer também levar para a vida das pessoas. Eu entendo que é isso que você está fazendo. Eu fico muito honrado de ter ajudado. E quando eu falo para você que o mérito é seu, sem você ter tentado, imagina que você disse: não vou tentar. Nada teria acontecido. Por melhor que fosse o professor aqui, nada teria acontecido. Então você teve a confiança suficiente para me permitir, né, fazer uma coisa que os antigos escultores falavam, que é o seguinte: que na verdade aquela peça que eles iam esculpir já estava dentro da pedra, ele só precisava tirar ela dali de dentro, né? Então é mais ou menos isso que eu faço: eu enxergo o potencial no aluno e vou tentando trazer esse potencial para fora. Muito obrigado pela confiança, por ter permitido fazer isso com você. Obrigada aí, né, por todo mundo ter participado, por ter me ouvido. Obrigada, Daniel, por esse momento, né, de estar colocando aqui minha experiência para que as pessoas possam estar se inspirando e também tentar fazer isso nas suas vidas. E é isso. Boa noite para todos. Boa noite para Daniel também. Um beijo.